Bom, vamos continuar a conversar sobre as regras relativas, as normas relativas ao regime próprio, né? Nós estamos aqui tratando dos regimes próprios que, como o regime geral, são básicos, públicos, de filiação obrigatória, contributivos, solidários e devem obedecer a critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, tá? A gente vinha examinando nessas aulas as disposições da Lei 9.717, tá? Dessa aula em diante nós vamos começar também a examinar disposições da Lei 10.887 e daquela orientação do Ministério da Previdência, a orientação número 2, né? Então, vejam, a Lei 10.887, ela se preocupa em detalhar as alterações que foram trazidas pela Emenda Constitucional número 41 de 2003. A Emenda 41, ela altera a forma de cálculo das aposentadorias dos servidores públicos, altera a fórmula de cálculo das pensões, aqui ficou repetido, né? Para os dependentes dos servidores, e altera também a forma de reajuste das aposentadorias e pensões, entre outras alterações. Mas são exatamente essas que nos interessam agora, porque dizem respeito aos benefícios, como são calculados, como são reajustados, e é para onde a gente vai nessa aula, tá? O nosso foco agora é benefícios, né? São os benefícios. Então, os benefícios do regime próprio são os mesmos do regime geral, tá? O regime geral garante a aposentadoria por invalidez, o próprio também. O regime geral garante a aposentadoria por idade. O próprio garante a aposentadoria por idade, mas trata separadamente a situação de aposentadoria compulsória. Dentro do regime geral, a aposentadoria compulsória é uma hipótese dentro da aposentadoria por idade. No caso do regime próprio, é feita a separação. Eu tenho a aposentadoria compulsória e a voluntária, e dentro da voluntária eu tenho a aposentadoria por idade. No regime geral, eu tenho a aposentadoria por tempo de contribuição. Já no próprio, eu tenho a aposentadoria por tempo de contribuição e idade. E nos dois regimes eu encontro a pensão por morte. Na Constituição, nós vamos encontrar algumas peculiaridades no que diz respeito a esses benefícios. Essas peculiaridades, tá, têm que ser obedecidas pelos regimes próprios. Naquilo que o artigo 40 não particularizou o tratamento da matéria, o regime próprio vai se obrigar a seguir as regras do regime geral. Então, se o artigo 40 não particularizar o tratamento de uma matéria previdenciária, tá? Nós temos na própria Constituição, lá no artigo 40, um parágrafo que diz que, além do disposto no artigo 40, ou seja, além das particularidades que estão lá no artigo 40, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência. Então, se não houver alguma particularização no tratamento dentro do artigo 40, tá, naquela matéria que não teve, né, particularização no seu tratamento, vai se aplicar a regra do regime geral. Então, lembrar que a aposentadoria compulsória dos servidores públicos efetivos, né, amparados por regime próprio, se dá aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser concedida com proventos proporcionais ou com proventos integrais. Os proventos vão ser integrais no caso de doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, acidentes de serviço e moléstia profissional. Nos demais casos, o provento vai ser proporcional ao tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, no âmbito do regime próprio, o homem se aposenta com 65 anos de idade, a mulher com 60. Eles têm que ter 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e os proventos vão ser proporcionais ao tempo de contribuição. A outra aposentadoria voluntária é a aposentadoria por tempo de contribuição e idade. O homem tem que ter 35 anos de tempo de contribuição com 60 anos de idade. A mulher, 30 anos de tempo de contribuição, mais 55 anos de idade. Esses requisitos são reduzidos em 5 anos para os professores de ensino infantil, fundamental e médio,
eles têm que ter 10 anos de serviço público, 5 no cargo e os proventos, nesse caso, serão integrais. Bom, salvo disposição em contrário na Constituição Federal, da Constituição, da Emenda 20, da Emenda 41 e também da Emenda 47, o regime próprio não poderá conceder benefício distinto dos previstos para o regime geral. Então, se houver disposição em contrário, se houver particularização no tratamento daquele benefício, ele pode ser diferente. Se não houver nenhum tipo de particularização no tratamento pela Constituição, pela Emenda 20, pela Emenda 41, pela Emenda 47, o benefício do regime próprio acompanha as regras do regime geral. Então, quais são os benefícios assegurados pelo regime próprio ao servidor? Desculpe. Aposentadoria por invalidez compulsória, voluntária por idade e tempo de contribuição, aposentadoria voluntária por idade, aposentadoria especial desde que tenha, regulamentação por lei complementar, auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade. Para os dependentes, se assegura a pensão por morte e o auxílio-reclusão. Quem são os dependentes no âmbito do regime próprio? Os regimes próprios, eles devem observar também a limitação de concessão de benefício apenas aos dependentes constantes do rol definido para o regime geral. O que ele está nos dizendo aqui é que os dependentes no âmbito do próprio serão os mesmos dependentes previstos para o regime geral. Quem são eles? Cônjuge, companheiro, companheira, filhos, pais, irmãos, devendo estabelecer em norma local as condições necessárias para enquadramento e qualificação do dependente. É por isso que você encontra regimes próprios que têm os filhos como dependentes, mas tem os filhos até 21 anos. Já tem outro regime, que diz que é o filho até 21 anos ou sem limite de idade se ele for estudante. Ele pode ser dependente até sem limite de idade. Sem limite de idade, assim, até os 24 anos. Sem esse limite, 21 até os 24 anos, se for estudante. Então, existem diferenças nessas particularidades do dependente. Filho tem que ser dependente, mas qual é a idade dele? É até 21, é até 24, se estudante? O filho inválido, sim, é sem limite de idade, Aí para um e para outro vai se aplicar essa regra. Então, existem diferenciações nesse tratamento. E como passaram a ser calculadas as aposentadorias dos servidores, tendo em vista a Emenda Constitucional número 41? Hoje, os proventos de aposentadoria eles são calculados com base numa média aritmética simples das maiores remunerações que foram utilizadas como base para as contribuições do servidor para o regime próprio. Então, se faz a média aritmética, das maiores remunerações, correspondendo a 80% de todo o período, desde julho de 94 ou desde o início das contribuições, se posterior a julho. E como é que se faz, o reajuste, na verdade, desses valores que vão ser colocados na média? Essas remunerações que são consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos, ou seja, que vão para uma média aritmética, as maiores remunerações que vão para a média aritmética, elas vão ter os seus valores atualizados mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de contribuição considerados nos cálculos dos benefícios do regime geral. Então, quando se vai calcular o salário de benefício no regime geral, todos os salários de contribuição que entram na média que é feita para conseguir chegar no salário de benefício, todos os salários de contribuição são reajustados pelo INPC. Então, no regime próprio, as maiores remunerações que vão para a média, de 80% do período, essas maiores remunerações também têm que ir para a média reajustadas pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E se antes de ser servidor, ele era assegurado do regime geral, por exemplo, então a base de cálculo, ou ele era servidor e ainda não tinha se criado o regime próprio, ele era servidor e por não ter regime próprio naquele município, ele contribuía para o regime geral.
Então, se antes o servidor não contribuía para o regime próprio, ou porque ele não era ainda servidor, ou porque ele era servidor no momento anterior, quando não existia regime próprio. Nesse caso, a base de cálculo dos proventos vai ser a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 94, em que não tem havido contribuição para o regime próprio. Então, quando eu vou fazer a média, muitas vezes eu vou puxar períodos com remuneração, tá? Que eram períodos que ele não contribuía para o regime próprio. Então, para esse período em que não houve, né, contribuição para o regime próprio, vai se trazer para a média a remuneração do servidor naquela competência, devidamente atualizada pelo INPC. Então, qual é o limite mínimo e máximo da remuneração de um servidor público para colocar na média? Então, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria, remunerações essas atualizadas pelo INPC, não poderão ser inferiores ao salário mínimo, tá? E também essas remunerações não podem ser superiores ao limite máximo do regime geral, quando eu estou trazendo remunerações relativas a meses em que o servidor estava vinculado ao regime geral, que ele não contribuía para o regime próprio. Então, se naquela época ele contribuía para o geral, eu vou trazer a remuneração dele daquele período, mas até o teto do regime geral. Não posso trazer o total se ele não contribuir ainda para o regime próprio. Então, esse aqui nós já vimos, vamos para o próximo. Bom, os proventos de aposentadoria calculados de acordo com a média, né? Vai se fazer a média e vai se chegar no valor dos proventos. Então, os proventos calculados de acordo com essa média, por ocasião da concessão do benefício, não podem ser inferiores ao salário mínimo, nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Então, vamos dizer que ele, num determinado momento, porque tinha, né, um cargo comissionado, era um servidor efetivo que optou por contribuir sobre o cargo comissionado, ele ganhava R$ 4.800. Então, ele passou vários meses recebendo esses 4.800. Mais adiante, tá? Ele passa a ter uma remuneração de 3.600, porque ele não tem mais aquele cargo comissionado. E assim vai. Quando eu for fazer a média, eu vou pegar remunerações que ele tenha desde julho de 94, escolher as maiores e atualizo e jogo nessa média, não é? Vamos dizer que na hora que ele vai se aposentar, ele estaria recebendo 4.200. Vamos dizer que escolhendo nesse período todo as maiores remunerações, atualizando e fazendo a média, eu obtivesse uma média de 4.400. Vejam, esse valor aqui não pode ser pago sob a forma de proventos de aposentadoria. Por quê? Porque o limite máximo é a remuneração dele no cargo em que ele se aposentou. Quando ele se aposentou naquele cargo, ele ganhava 4.200, então ele não pode ter uma aposentadoria no valor de 4.400. Embora a média tenha resultado em 4.400, ela supera o valor da última remuneração no cargo, o valor vai ficar sendo limitado a 4.200. No caso de dependentes de servidores de cargo efetivo e de aposentados que faleceram a partir da publicação da Lei 10.887, vai se conceder o benefício da pensão por morte, calculado nas seguintes condições, tá? A pensão vai ser o total dos proventos recebidos por um aposentado na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Então, se o aposentado ele recebia R$6.000, tá? O valor dentro dos 6.000 até o teto, 100% passa para a pensão, até o teto do regime geral. O valor excedente ao teto do regime geral dessa aposentadoria, apenas 70% desse excedente vai para a pensão. Agora, se for um servidor que está em atividade, que está recebendo a sua remuneração e ele falece, o valor da pensão vai ser a totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior ao óbito,
o valor dessa remuneração até o limite máximo do regime geral, até o teto do regime geral, 100% vai para a pensão. O valor da remuneração, tá, dele que ultrapassar o teto, ou seja, o excedente do teto, apenas 70% desse excedente do teto vai para a pensão. No caso de servidor antigo, tá, a contribuição desse servidor público ativo de quaisquer dos poderes da União, inclusive das autarquias e das fundações, para a manutenção do regime próprio de previdência social, vai ser de 11% sobre a totalidade da base de contribuição. E se é um servidor que ingressou no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do regime de previdência complementar para servidores públicos federais, né, efetivos, e ele não optou por aderir à previdência complementar, esse servidor ele vai pagar 11% sobre a totalidade da sua remuneração. Tá? Ele é antigo, ele não optou pela previdência complementar, 11% sobre o total da remuneração. Agora, o servidor antigo que vem a optar prévia e expressamente pela previdência complementar, ele vai desembolsar por mês uma contribuição de 11% sobre a parcela da base de contribuição que não ultrapassar o limite máximo dos benefícios do regime geral. Então, o servidor antigo que optou pela previdência complementar, ele vai contribuir com 11% sobre um valor que vai até o teto do regime geral. Tá? Ele é um servidor que ingressou no serviço público até a data da instituição da previdência complementar e optou por aderir ao regime de previdência complementar ali referido. Agora, a contribuição, tá? Esse aqui nós também já vimos, né? 11% sobre a parcela da contribuição que não exceder ao limite máximo para os benefícios do regime geral. Agora, aqui o título é que está errado, viu, gente? Aqui é o servidor novo com previdência complementar. Esse servidor novo que tenha, né, se filiado à previdência complementar, ele vai contribuir com 11% sobre o valor do teto do regime geral para o regime próprio. Tá? Então, ele é um servidor que ingressou no serviço público a partir da data da instituição da previdência complementar, independentemente de adesão ao regime de previdência complementar, ele vai contribuir para o próprio com 11% sobre o teto. É o máximo de contribuição que vai entrar para o regime próprio, no caso de um servidor novo. A base da contribuição para o regime próprio é o vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes, estabelecidas em lei, essas vantagens, adicionais de caráter individual e outras vantagens, tá? Então, vencimento mais vantagens pecuniárias, sejam aquelas permanentes estabelecidas em lei, sejam aquelas de caráter individual. Agora, alguns pagamentos não vão gerar contribuição, não estão incluídos na base da contribuição. Quando um servidor viaja e recebe diárias, ele não contribui sobre as diárias. Se ele muda de sede e recebe uma ajuda de custo, ele não contribui sobre a ajuda de custo. Se é um servidor que recebe indenização de transporte, não contribui sobre a indenização de transporte. Não contribui sobre salário família, sobre auxílio alimentação, sobre auxílio creche, sobre parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, a não ser que ele tenha feito a opção por incluí-las na base. Também não contribui sobre a parcela recebida em decorrência de exercício de cargo em comissão ou função comissionada ou gratificada, a não ser que ele tenha feito a opção por incluí-las na base. Não entram na base contributiva o abono de permanência em serviço, o adicional de férias, o terço de férias, o adicional noturno, o adicional por serviço extraordinário, a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar, a parcela paga a título de assistência pré-escolar. Também não entra na base
A parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, de órgão ou de entidade da administração pública da qual ele é servidor. O auxílio moradia não entra na base. A gratificação por encargo de curso ou concurso não entra na base contributiva. A gratificação temporária das unidades dos sistemas estruturadores da administração pública e a gratificação de raio-x, nada disso entra na base. Agora, o servidor ele pode fazer a opção pela inclusão na base de cálculo de algumas parcelas. O servidor ocupante de cargo efetivo ele pode optar pela inclusão na base de cálculo da contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada e da gratificação de raio-x e daquelas recebidas a título de adicional noturno ou de adicional por serviço extraordinário. Então, essas parcelas ele pode optar por incluir na base, de modo que aí ele vai ter maiores valores remuneratórios por mês para incluir na média, tá? Mas tem que obedecer sempre aquele limite de que o valor dos proventos de aposentadoria não podem superar o valor da última remuneração que ele recebia no cargo em que ele se aposentou. A contribuição dos aposentados e pensionistas para o regime próprio, tá, vai ser, no caso da União, vai ser de 11%. Então, aposentados e pensionistas de quaisquer dos poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, vão contribuir com 11% sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões, né, concedidas pelo regime próprio, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência. Então, um aposentado e um pensionista contribuem para o regime próprio sobre o valor da aposentadoria e da pensão, mas só contribui para o regime próprio com 11% sobre o valor que superar o teto do regime geral, ok? Então, bom, aqui nós encerramos essa aula e na próxima aula estaremos conversando sobre o regime próprio, nós vamos conversar sobre alguns detalhes dos benefícios concedidos por esses regimes. Até lá, gente!